Na sexta passada, nós estudamos sobre Lia, né? Na verdade, nós chegamos a falar das duas irmãs, Lia e Raquel. Ambas se casaram com Jacó, mas na sexta passada, nós gastamos um tempo, investimos um tempo, né, meditando sobre a história de Lia. E nós vimos que havia uma história de rejeição muito grande, desde Jacó e também na vida de Lia. E vimos como é que Lia se comportou e como que ela superou essa rejeição. Hoje, nós vamos estudar um pouco sobre Raquel. Eu vou dar um texto base para vocês, nós vamos ler o texto base aqui, mas eu gostaria de sugerir que vocês lessem alguns capítulos de Gênesis para que vocês pudessem parar um pouco de mais tempo, né, na história de Jacó, desde antes lá, quando ele nasceu, tá bom? Então, o nosso texto base de hoje está em Gênesis 30, de 1 a 26. Quem quiser acompanhar na Bíblia, né, diz o seguinte: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Prestem atenção. Ela teve ciúmes da sua irmã. Quem era a irmã? Lia, que nós já estudamos sexta passada. E ela, em razão deste ciúme, vendo a maternidade de Lia, ela disse para Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu Bila, a sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Mas o filho não era dela, o filho era da serva dela com Jacó. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel, prestem atenção nesta frase: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Depois, Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Áser. Então Rubem foi nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo. Mandrágoras era uma fruta. E trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco o que me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá essa noite, ele Jacó, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia. Ele disse: essa noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao seu marido, ao meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez
permanecerá comigo meu marido? Porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, e ouviu-a e a fez fecunda. Lembrem-se que Raquel era estéril. Ela concebeu, deu à luz um filho e lhe disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José. José, o José, lá depois da história do Egito, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Pois bem, eu gostaria de sugerir que, além desse texto base, vocês lessem Gênesis 25, a partir do 19, até o capítulo 35. Tá? Então, aí são mais ou menos 10 capítulos, não inteiros, porque o 25 começa do 19. Para vocês entenderem um pouco melhor essa história que tem detalhes escabrosos, às vezes. Né? Então, qual que é o contexto? Viram que não tem como falar de Raquel sem falar de Lia, porque as duas irmãs tiveram as vidas ali bem entrelaçadas, né? E a própria Raquel fala, né, que ela estava em competição com a irmã. Jacó veio de uma família já marcada por algo que jamais deve acontecer num ambiente familiar, e nós chegamos a comentar isso, porque ele veio de um pai e uma mãe que tinham um favoritismo, né? Diz Gênesis 25, 28, Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Essa é a versão Ara. A versão internacional diz que ele preferia Esaú e que Rebeca preferia Jacó. Essa já é uma marca de um problema que vai produzir consequências a curto, médio ou longo prazo. E aqui a gente vai entender, através da história de Esaú e Jacó, como que esse favoritismo demonstrado, né, por Isaac e por Rebeca afetou o coração, tanto de Jacó quanto de Esaú. Se vocês lerem esse texto que eu passei para vocês, não o base, mas a recomendação que eu dei para vocês, vocês vão ver que Rebeca, a mãe, instrui Jacó a enganar seu filho. Porque Esaú, um dia que chegou muito cansado, Esaú caçava muito bem e Jacó cozinhava, né? E Esaú estava muito cansado e ele era o primogênito. E naquela cultura, a primogenitura tinha um significado todo especial, porque o primogênito, inclusive, recebia uma herança maior, né? Então, como Esaú chegou muito cansado, ele vendeu o direito de primogenitura por um prato de comida feito por Jacó. E quando Isaac pede a Esaú para sair caçar, porque ele já estava no final da vida, já não enxergava direito. Ele pede então ao seu filho Esaú para caçar e fazer algo, né, gostoso para ele. Rebeca ouve sem estar ali no ambiente, provavelmente ouvindo atrás da porta, né? Então ela ouviu que não devia e estava onde ela não devia estar. E pior do que isso, ouvindo isso e preferindo Jacó, ela vai e conta para Jacó e traça um plano, né? Que é difícil da gente acreditar que uma mãe faz isso com um filho, mas ela fez, né? Ela instruiu Jacó, então, a se vestir com peles, porque Esaú era peludo e Jacó não, e ela fez uma comida, pegou uma roupa de Esaú, vestiu em Jacó, para que o pai fosse enganado e desse a bênção para Jacó. E vejam, nesse texto, Jacó não estava preocupado com a mentira, ele já era um homem feito. Ele poderia ter falado, mãe, mas isso não é certo. Não, ele aderiu ao comportamento da mãe, e pior do que isso, né? Ele estava preocupado mais em ser descoberto do que em evitar aquele erro. Porque ele disse para a mãe, mas se ele tocar em mim, ele vai perceber que não é Esaú. Então, ele não queria ser descoberto. E a mãe, então, pensa nas peles.
Esaú, quando ele descobre tudo, ele jura Jacó de morte. Por isso que Jacó tem que fugir, e o pai e a mãe dizem: vai para a casa de Labão, para a terra de Labão, e lá você busca uma esposa, né? Labão era irmão de Rebeca, então ele era tio de Jacó. E vejam, Isaac fala para ele procurar a esposa lá na região de Padã Arã. E Jacó, em momento algum, a palavra de Deus registra que ele orou ao Senhor por essa esposa que o pai havia dito para ele procurar. Diferente do servo que buscou uma esposa para Isaac, porque ele orou, ele pediu a orientação de Deus, né? Pediu inclusive para que Deus mostrasse para ele, através de uma determinada conduta, quem seria essa mulher. E Jacó vai então, e ele encontra Raquel na beira de um poço, nós vimos isso na sexta passada. Já vimos também que Raquel era uma mulher bela, né, de semblante e de porte, então a Bíblia destaca que ela era uma mulher muito bonita e ela era pastora de ovelhas, uma atividade que não era muito comum para as mulheres. Jacó também, né, era um exímio pastor de ovelhas. E veja que Jacó enganou seu pai para ficar com a bênção da primogenitura, mas ele também foi enganado por Labão. Lembram da história? Ele amava Raquel, ele queria Raquel, e Labão diz para ele então trabalhar 7 anos por Raquel, e na noite de núpcias, Labão entrega Lia. E Jacó não percebe isso, né? E por mais escuro que fosse naquela época, por mais que Lia provavelmente estava usando um véu, eu tenho muita dificuldade em entender que ele não perceberia, né? Porque ele tinha estado com Raquel já. As duas eram diferentes. Então, provavelmente, Jacó estava tão enredado por aquilo que ele chamava de amor, que ele sequer percebeu o engano que ele estava. Mas aqui também nós podemos perceber a justiça de Deus, né? Deus é um Deus gracioso. Jacó estava desobedecendo. Por isso que eu gostaria que vocês lessem todos aqueles capítulos, para vocês entenderem também o que aconteceu depois, quando é que Jacó finalmente é tocado pelo Senhor. Então ele enganou e aqui ele foi enganado. E o tempo todo, a comparação que há entre Lia e Raquel já aponta para um contexto de rivalidade entre as irmãs. Vejam que o começo do texto base de hoje diz que Raquel teve ciúmes da irmã. Por que ciúmes? Vejam, Raquel era a esposa que Jacó amava, mas ela tinha ciúmes de Lia, porque Lia tinha algo que Raquel não tinha, que era a fertilidade. Então, ao invés de Raquel olhar para o que ela tinha, ela olhou para aquilo que Lia tinha. A Bíblia diz, né, que ela era estéril, nós lemos na sexta passada, está em Gênesis 29, 31. E ela sente inveja, então, de Lia e chega a dizer para Jacó: me dê filhos, senão morrerei. Onde que Raquel está colocando a expectativa dela? Nos filhos que ela gostaria de ter, e não no Deus que poderia, inclusive, abençoá-la e mudar aquela situação, ou ensiná-la a viver contente, mesmo naquela esterilidade. É certo que isso era muito importante naquela época, né? Ter filhos e ter filho homem, naquela época, tinha um significado especial. E Jacó, a palavra de Deus diz que Jacó se irou, né? E diz para ela: acaso sou Deus? O Deus que te impediu de frutificar? Vejam que tudo tem um limite, tudo tem uma medida, né? Aquele homem que amava desesperadamente Raquel, a ponto de dizer que todo aquele tempo que ele trabalhou pareceram poucos dias, porque ele a amava muito, ele se irrita agora, porque ela coloca a expectativa nele e cobra dele: dá-me filhos, senão eu morrerei. E Deus é tão misericordioso que Deus escuta o clamor de Raquel e lhe dá filhos. Mas veja, havia uma competição.
A Bíblia é clara em dizer isso no versículo que nós lemos, versículo 8 de Gênesis 30. Ela diz: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Veja que ela não estava falando de filhos dela ainda, mas sim filhos da serva dela, que tecnicamente não era dela, né? Então, a própria palavra registra, né, por várias vezes, essa competição que havia entre as irmãs. Se nós continuarmos a ler a história, chegou num ponto que Jacó decidiu sair das terras de Labão, porque ele continuava sendo enganado por Labão na questão dos rebanhos. E aqui a gente percebe o quanto a atitude de Labão feriu o coração, tanto de Lia quanto de Raquel. Porque quando Jacó vai conversar com as duas sobre ir embora das terras do pai, elas concordam e dizem o seguinte, está em Gênesis 31, de 14 a 15. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Então, tanto Lia quanto Raquel tinham, né, consciência de que o pai havia negociado a vida das duas através daquele casamento enganoso, né, num primeiro momento, com Lia, e não Raquel, como havia sido combinado. Só depois que Labão entrega. Vejam que, apesar de Deus só ser mencionado aqui por elas, Deus continuava no controle das coisas. E daqui a pouco nós vamos ver que foi Deus quem escolheu que Lia fosse a primeira esposa. Foi Deus que mostrou para Raquel que aquela competição não daria em nada. Tanto que ela gastou a vida dela nisso e ela só teve 2 filhos. E Lia teve 6. Então, o objetivo principal que ela tinha não foi alcançado. Vejam que, além de tudo, quando eles saem da casa das terras de Labão, Raquel rouba os deuses do pai. A Bíblia não diz por quê, a Bíblia não esclarece por quê, mas diz que Raquel roubou os deuses do pai. Isso pode apontar para nós que Raquel não aderiu à fé de Jacó. E pode apontar também que Labão também, né? Porque se ele tinha outros deuses guardados na casa dele, e isso quebrou a confiança com o esposo, porque Jacó não sabia que Raquel havia pego os deuses do pai. Labão vai atrás, achando que foi Jacó que roubou. Jacó diz que não, autoriza Labão a vistoriar tudo. Labão vistoria, só que Raquel tinha escondido na sela do camelo e ela estava na tenda, sentada sobre a sela, e justificou que ela não ia se levantar porque ela estava menstruada. E naquela época era considerado imundície, né? Então, se Labão tocasse nela, ele seria considerado imundo. E vejam que, passado esse episódio, a Bíblia também relata o último momento de Raquel, em Gênesis 35:16, e relata um parto com dificuldade do segundo filho. Ela tem esse filho e morre. E já no finalzinho, né, antes dela partir, ela dá o nome de Benoni, que chama filho da minha aflição. Mas Jacó troca o nome por Benjamim, filho da minha direita. E Raquel morreu naquele momento e foi sepultada ali mesmo. Diz a Bíblia que eles estavam próximos a Efrata, que é Belém, né? E ele nem transportou o corpo dela. Ela foi enterrada ali mesmo. Então, vejam, quando nós estudamos todas essas nuances da vida de Raquel, nós podemos perceber que o centro do coração de Raquel estava depositado não em Deus, mas em ter filhos. E mais do que isso, ter mais filhos que a irmã. Ela colocava toda a sua esperança e toda a sua expectativa em ter filhos, mais
do que a sua irmã. Vejam, ela tinha algo nas mãos, que era o amor do marido, mas ela não olha para o que ela tinha. Ela olha para o que a irmã tinha. Raquel, ela não apenas desejava ter filho, mas ela permitia que isso ocupasse seu coração. Lembram que eu falei na sexta passada que sempre que a gente adora algo ou alguém, a gente está colocando aquela pessoa no lugar de Deus ou aquela coisa no lugar de Deus. Não tem nada de errado em eu desejar ter filhos. Não tem nada de errado em eu desejar ter uma carreira. Não há nada de errado em eu desejar ter uma casa agradável, uma casa confortável. Isso que inicialmente é uma bênção, é uma coisa legítima, ela se torna um ídolo no meu coração, se passa a ocupar o centro do meu coração, o centro da minha vontade, a coisa mais importante da minha vida. Vejam como ela falou: me dá filhos, senão eu morro. Quantas vezes a gente fala da mesma forma? Ah, sem você eu não vivo. Ah, se eu perder isso, eu não sei como continuar, eu não vou conseguir continuar. Então, quando isso acontecer na nossa vida, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, realinha o meu coração. Nós já vimos muitas vezes que o nosso coração, ele é enganoso, né? Ele nos engana. É estranho isso, né? Pensar, o nosso próprio coração nos engana, mas é porque nós estamos caídos. O pecado, quando entrou no mundo, ele fez isso com o nosso coração. Então, se nós não entregarmos o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa vontade para o Senhor e pedir para que Ele governe, inevitavelmente, nós vamos fazer como Raquel. Veja o que diz Marcos 12, de 29 a 30. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Raquel, ela não buscou isso. Ela colocou todo o entendimento dela, toda a vontade dela, todo o coração dela em ter mais filhos que a irmã. Ela não buscou o contentamento no Senhor. Por isso, o louvor de hoje, né? Nós precisamos buscar o nosso contentamento no Senhor, porque aí nós vamos conseguir esse contentamento, essa satisfação, independente da situação. Porque se Deus me der filhos, Ele é Deus. Se Deus não me der filhos, Ele é Deus também. Ele não muda. Veja que mesmo com o amor devotado de Jacó, ela continuava olhando porque ela não tinha a maternidade de Lia. E ela perdeu muito tempo da vida dela. Eu posso arriscar a maior parte da vida dela. Então a questão não é desejar, não é querer, mas sim o espaço que isso ocupa na nossa vida. Nós vimos também, desde sexta passada, que havia um esquema de comparação entre as duas. E esse ambiente de comparação, desde Jacó, né? Desde Jacó, o pai preferia Esaú porque ele caçava muito bem. A mãe preferia Jacó por outras razões, né? Comparando, ora, os nossos filhos são os nossos filhos, os filhos que Deus nos deu, e nós precisamos e devemos amá-los de igual forma. Veja que quando Raquel olha para Lia, para a maternidade de Lia, ela começa a competir com a irmã dela, né? Ela começa a querer ter mais filhos, inclusive. E veja como ela deve ter ficado. Ela, além de querer ter mais filhos, ela era estéril. E a própria palavra diz que ela teve ciúmes da sua irmã. E ciúmes não é prova de amor, né? Muita gente diz que tem ciúmes porque ama, não. Coríntios diz que o amor não arde em ciúmes. E o ciúme, ele destrói relacionamento. Seja ciúme de um amigo, ciúme do esposo, ciúme dos filhos. Ciúme é algo que nós devemos pedir ao Senhor que extirpe do nosso coração. Porque só
provoca destruição de relacionamentos. E Raquel colheu só frustração. Enquanto a Lia teve 6 filhos, Raquel teve 2. E o segundo, nos últimos instantes da sua vida. Ela nem pôde usufruir da vida daquele filho, né, no colo, vendo ele correr. E às vezes, nós também entramos numa busca frenética de algo que não é o projeto de Deus para a nossa vida. Porque certamente quem escolheu Lia foi o Senhor, quem impediu que durante um tempo o ventre frutificasse, o ventre de Raquel frutificasse, foi Deus. Ele é soberano. Por mais que a gente busque freneticamente algumas coisas, a vontade dele vai se cumprir, porque a palavra de Deus diz que nenhum dos planos de Deus são frustrados. E nós só perdemos, minhas irmãs, quando nós não damos valor a isso e passamos a buscar freneticamente algo que Jesus, que o Senhor nunca destinou para nós. Por isso que nós precisamos parar de olhar para o lado e querer o que o outro tem. Desejar o que Deus tem colocado nas mãos do outro. Seja um trabalho, seja um filho, seja um ministério, nós precisamos olhar para o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós precisamos olhar para as nossas mãos e perguntar: Senhor, isso que eu estou fazendo é realmente o que o Senhor colocou nas minhas mãos? Porque eu não quero desobedecer. Porque o fruto da desobediência é esse que nós vimos aqui. Um fruto amargo, né? Raiz de rejeição, raiz de amargura, disputa, ciúme, rancor. E veja que Lia também agiu da mesma forma, como nós vimos sexta passada. Lia olhava para Raquel, querendo o que Raquel tinha, que era o amor de Jacó. E Raquel olhava para Lia, querendo o que ela tinha. Uma olhava para a outra, ao invés de ambas olharem para o Senhor. Porque se elas tivessem feito isso desde o início, elas seriam satisfeitas plenamente. Porque a nossa satisfação, o nosso contentamento não vem de nada a não ser o Senhor. É claro que os filhos nos dão alegria. É claro que o nosso esposo pode nos trazer alegria, mas a satisfação plena, o contentamento pleno, só vem do Senhor. E Deus tem um plano específico para mim e para você. O plano que ele tem para mim não é o que ele tem para você, e o que ele tem para você não é o que ele tem para mim. E muitas vezes, principalmente nós mulheres, nós nos perdemos numa rivalidade, mesmo no corpo de Cristo. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos ensine a não olhar nem desejar o que o outro tem, mas olhar para ele e desejar aquilo que ele tem para nós. Quando nós entramos nesse esquema de rivalidade, nós não nos alegramos com o que ele coloca nas nossas mãos. E a ingratidão é o primeiro passo, às vezes, para a gente perder o que ele tem colocado nas nossas mãos. Então, ingratidão é não olhar para o que ele tem colocado nas minhas mãos e não agradecer por aquilo que ele tem destinado para mim. Então, quando Deus não é o centro da nossa vida, algo ou alguém ocupa esse centro. O lugar não fica vazio. Este é o problema. Por isso que nós precisamos preencher os nossos corações com o Senhor, com a palavra do Senhor. Nós temos que meditar nessa palavra dia e noite, para que o Senhor ocupe o centro do nosso coração. Porque se ele não estiver no trono do nosso coração, algo ou alguém vai ocupar esse lugar. E as consequências vêm. Deus cumpre os seus propósitos. E ele escolheu Lia para ser a mãe de Judá. Lembram? Um dos filhos de Lia, Judá, de onde vem a linhagem de Jesus. É plano, é propósito. Lia era a esposa rejeitada, mas foi a escolhida de Deus para gerar Judá, que faz parte da linhagem de Jesus. Então, quando o nosso coração não está satisfeito no Senhor, consequências desastrosas chegam. Vejam o que diz Filipenses 4:4.
E nós temos aprendido aqui que sempre que a palavra de Deus repete algo, é para nos ensinar, é para nos instruir, é para nos exortar e nos corrigir. Vejam Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O texto já não diz alegrai-vos sempre no Senhor? Precisaria dizer outra vez digo alegrai-vos? Já não está dizendo que é sempre, mas é pedagógico. É o Senhor nos ensinando. É o Senhor alinhando o nosso coração e está dizendo o quanto é importante nos alegrarmos, não nas coisas que nós temos. É lícito a gente ficar feliz com o que Deus coloca na nossa mão, mas nós temos que nos alegrar nele, sabendo que dele é que vem tudo isso. E ele repete: outra vez digo, alegrai-vos. Essa repetição nos alerta para a necessidade de termos atenção na área do contentamento, porque facilmente nós nos esquecemos, facilmente nós não buscamos a satisfação nele, facilmente nós estamos murmurando. Basta uma coisinha sair do nosso plano, do nosso roteiro. Facilmente nós estamos cobiçando, olhando para o lado, o que o outro tem. Facilmente nós entramos num esquema de competição. Quando o nosso coração está satisfeito no Senhor, quando nós obedecemos o que está em Filipenses 4:4, aí sim nós encontraremos descanso e satisfação plena. Vejam o que diz Filipenses 4:19, que também foi citado no louvor. Por isso eu disse, Bíblia pura. Filipenses 4:19 diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O que eu posso concluir daqui? Que se eu não tenho algo ainda, é porque eu não necessito. Porque a palavra de Deus não mente e ela me diz que o próprio Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não é na minha casa, não é no meu esposo, não é no meu filho, não é no meu trabalho. É em quem? Em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Ela não diz algumas. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E veja Mateus 11, 28-30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Para isso nós precisamos ir até ele, aprender dele. E ele diz no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que tem ocupado o centro das nossas vidas? O que tem ocupado o centro da sua vida e da minha? O que nós acreditamos que se nós perdermos, nós não vamos conseguir mais viver? O que nós temos observado? O que Deus coloca nas nossas mãos ou o que Ele coloca na mão de quem está aqui do meu lado? Eu tenho me alegrado ou eu tenho desejado cumprir os propósitos de Deus na minha vida? Será que Deus tem sido realmente o centro da minha vida? O centro da sua vida? Será que o trono do meu coração está sendo ocupado pelo Senhor? Ou pelo meu trabalho, pelo meu esposo? Essa é uma reflexão, minhas irmãs, que nós precisamos fazer todos os dias, a todo instante. E nós precisamos fazer essa reflexão com a palavra de Deus aberta, porque é ela quem vai nos instruir no caminho em que nós devemos andar. É ao meditar nela que Deus fala comigo. Essa palavra é a revelação de Deus para as nossas vidas. É tendo uma vida de oração, não orando de vez em quando, uma vida de oração, colocando diante do Senhor todas as minhas expectativas, depositando nele toda a minha confiança. A minha oração
é que você e eu possamos compreender a profundidade dessa palavra e a importância vital do que nós aprendemos hoje para os nossos dias, especialmente os dias que nós temos vivido. Que Deus nos abençoe. Na sexta passada, nós estudamos sobre Lia, né? Na verdade, nós chegamos a falar das duas irmãs, Lia e Raquel. Ambas se casaram com Jacó, mas na sexta passada, nós gastamos um tempo, investimos um tempo, né, meditando sobre a história de Lia. E nós vimos que havia uma história de rejeição muito grande, desde Jacó e também na vida de Lia. E vimos como é que Lia se comportou e como que ela superou essa rejeição. Hoje, nós vamos estudar um pouco sobre Raquel. Eu vou dar um texto base para vocês, nós vamos ler o texto base aqui, mas eu gostaria de sugerir que vocês lessem alguns capítulos de Gênesis para que vocês pudessem parar um pouco de mais tempo, né, na história de Jacó, desde antes lá, quando ele nasceu, tá bom? Então, o nosso texto base de hoje está em Gênesis 30, de 1 a 26. Quem quiser acompanhar na Bíblia, né, diz o seguinte: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Prestem atenção. Ela teve ciúmes da sua irmã. Quem era a irmã? Lia, que nós já estudamos sexta passada. E ela, em razão deste ciúme, vendo a maternidade de Lia, ela disse para Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu Bila, a sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Mas o filho não era dela, o filho era da serva dela com Jacó. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel, prestem atenção nesta frase: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Depois, Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Áser. Então Rubem foi nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo. Mandrágoras era uma fruta. E trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco o que me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá essa noite, ele Jacó, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: essa noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou,
porque dei a minha serva ao meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, e ouviu-a e a fez fecunda. Lembrem-se que Raquel era estéril. Ela concebeu, deu à luz um filho e lhe disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José. José, o José, lá depois da história do Egito, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Pois bem, eu gostaria de sugerir que, além desse texto base, vocês lessem Gênesis 25, a partir do 19, até o capítulo 35. Tá? Então, aí são mais ou menos 10 capítulos, não inteiros, porque o 25 começa do 19. Para vocês entenderem um pouco melhor essa história que tem detalhes escabrosos, às vezes. Né? Então, qual que é o contexto? Viram que não tem como falar de Raquel sem falar de Lia, porque as duas irmãs tiveram as vidas ali bem entrelaçadas, né? E a própria Raquel fala, né, que ela estava em competição com a irmã. Jacó veio de uma família já marcada por algo que jamais deve acontecer num ambiente familiar, e nós chegamos a comentar isso, porque ele veio de um pai e uma mãe que tinham favoritismo, né? Diz Gênesis 25, 28, Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Essa é a versão Ara. A versão internacional diz que ele preferia Esaú e que Rebeca preferia Jacó. Essa já é uma marca de um problema que vai produzir consequências a curto, médio ou longo prazo. E aqui a gente vai entender, através da história de Esaú e Jacó, como que esse favoritismo demonstrado, né, por Isaac e por Rebeca afetou o coração, tanto de Jacó quanto de Esaú. Se vocês lerem esse texto que eu passei para vocês, não o base, mas a recomendação que eu dei para vocês, vocês vão ver que Rebeca, a mãe, instrui Jacó a enganar seu filho. Porque Esaú, um dia que chegou muito cansado, Esaú caçava muito bem e Jacó cozinhava, né? E Esaú estava muito cansado e ele era o primogênito. E naquela cultura, a primogenitura tinha um significado todo especial, porque o primogênito, inclusive, recebia uma herança maior, né? Então, como Esaú chegou muito cansado, ele vendeu o direito de primogenitura por um prato de comida feito por Jacó. E quando Isaac pede a Esaú para sair, caçar, porque ele já estava no final da vida, já não enxergava direito. Ele pede então ao seu filho Esaú para caçar e fazer algo, né, gostoso para ele. Rebeca ouve sem estar ali no ambiente.